Bom dia, irmãos e irmãs, a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Chegou a nossa abençoada sexta-feira, para honra e glória do Senhor, que se inicia agora o nosso mês de novembro, E até aqui o Senhor nos sustentou, nos guardou, cuidou de nós, nos colocou em pé, e o Senhor tem sido bom em nossas vidas, Só o Senhor que tem feito por nós grandes coisas, Porque o Senhor é bom, irmãos? Irmãos, meu nome é Irmã Maria Aparecida. Eu tô aqui nessa manhã abençoada de sexta-feira, dia 1º de novembro, para deixar uma palavra do Senhor, Sou missionária para a honra e glória de Deus e vou estar aqui deixando uma palavra do Senhor às nossas vidas, Porque nada conseguimos sem nosso Senhor. E nós, às vezes, irmãos, não conseguimos ouvir a voz de Deus, que nós estamos muito preocupados com o que está acontecendo na nossa vida, ao redor, com os problemas, e nós não conseguimos ouvir a voz do nosso Senhor Jesus Cristo, mas Ele está falando conosco em todos os momentos, Vamos orar então que esse mês de novembro venha abençoado como foi o mês de outubro, que até o Senhor nos protegeu, nos guardou, nos deu livramento, cuidou da nossa vida, e assim o Senhor vai cuidar de nós também nesse mês de novembro, Senhor, meu Deus, meu Pai, guarda minha mente, guarda meus ouvidos, guarda meus olhos, guarda minha boca, minha língua, guarda minha garganta, guarda o meu coração que procede de todas as coisas, Guarda, Senhor, a minha alma, o meu espírito, guarda o meu corpo e guarda todos os meus órgãos que há nele, Que só o Senhor que protege, nos dá livramento de todo o mal, E oremos também para que o Senhor guarde esse mês, que venha com a proteção do nosso Senhor Jesus Cristo, E que nós possamos buscá-lo de todo o nosso coração, em todos os momentos. Vamos aqui ouvir um louvor grandioso que fala: eu vou, Posso ouvir a sua voz me dizendo: vem, É o Senhor, Glória a Deus, nós podemos ouvir a voz de Deus naqueles dias mais tristes, naqueles dias mais cansados, naqueles dias sem força, o Senhor está conosco. Ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a sua voz me chamando, me chamando. Ouvi e crer. Posso ouvir Deus. Chamas de amor que o Senhor tem para nós. Vem, me dizendo vem. Glórias a Deus, aleluia. Nós podemos olhar para o Senhor, nós podemos senti-lo, nós podemos tocá-lo, nós podemos ouvir a tua voz. Glórias a Deus, aleluia. Santo é o nome do Senhor. Vamos ouvir tua voz me chamando, me chamando. Posso ouvir a tua voz me chamando, me chamando. Posso ver em teus olhos e tomas de amor, dizendo vem, me dizendo
teus braços, de correndo pros teus braços. Posso ouvir a tua voz me chamando. Glórias a Deus, nós podemos ouvir a voz do Senhor nos chamando, né? Glórias a Deus, aleluia, santo é o nome do Senhor. Irmãos, vamos entrar na palavra, né, do Senhor, porque o Senhor é bom em todos os momentos e nosso tempo é nós que fazemos o tempo nosso com Deus. Às vezes nós falamos, não tenho tempo, mas o nosso tempo é nós que fazemos sim com Deus. Irmãos, a palavra aqui veio lá em Salmos de números 3, 4, né, e 5. Vamos ler? Davi confia em Deus na sua adversidade. Senhor, como tem multiplicado os meus adversários, são muitos os que se levantam contra mim. Muitos dizem da minha alma, não há salvação para ele em Deus. Aí o 3, né? Mas tu, Senhor, és um escudo para mim, e a minha glória é o que exalta a minha cabeça. Com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte. Eu me deitei e dormi, acordei porque o Senhor me sustentou. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu li do 1 até o 5, mas o que veio aqui pra gente realmente pensar é os Salmos de números 3 que eu li, né? Só que eu li o 3 até o 5. 3, 4, com a minha voz clamei ao Senhor, e ele ouviu-me desde o seu santo monte, né? Então a gente clama ao Senhor, né? A gente clama ao Senhor em pensamento, em voz, a gente clama ao Senhor, né? O versículo sobre a voz de Deus, Deus fala conosco de várias maneiras, pela sua palavra escrita, pela vida do seu Filho Jesus, pela revelação direta do seu Espírito e pela sua criação. Glórias a Deus, aleluia, né? O que diz a Bíblia sobre a voz, né? De tarde, de manhã e ao meio-dia orei e clamei, e ele ouvirá a minha voz. Sabei, pois, que o Senhor separou para si aquele que lhe é querido. O Senhor ouvirá quando eu clamar a ele. Glórias a Deus, aleluia, né? E aí eu fui estudar aqui também, estudei um pouquinho, né? Uma palavra em Salmos 3, 4, 5 é uma palavra de esperança para a sua vida. Vivemos momentos de grande adversidade, mas a nossa confiança está depositada no Senhor, assim como fazia o servo Davi, né? Salmo 3 nos ensina a confiar em Deus em todas as áreas de sua vida e encontrar força e consolo em sua presença, né? Por quê? Porque nós só vamos encontrar consolo na presença de Deus, né? Não há outro lugar para acalmar, né? O salmista nos leva, em Salmos 3, né? O salmista nos leva a uma jornada de introspecções, né? Onde o medo, a angústia do homem se encontram com a proteção e o consolo do divino, né? Tu, Senhor, és um escudo ao meu redor. Ele exclama, demonstrando uma fé inabalável, né? Essa fé inabalável, onde nós falamos de fé, hoje nós estamos começando aqui o mês de novembro também, falando dessa fé inabalável, que todo mundo pode falar o que quiser da sua vida, de você, as pessoas podem pensar, interpretar o que elas quiserem, mas Deus conhece quem é você, né? Essa fé inabalável em meio à tempestade. É a fé que nos reveste de coragem, né? Aqui está falando hoje
não só da fé, mas está falando de coragem, e está falando também de esperança, né? Esperança, né? Que se enche. De esperança que elimina os nossos dias mais sombrios, os nossos dias sombrios, os nossos dias de dificuldade, os nossos dias que nós não queremos nem levantar da cama, nós não queremos nem sair, né? Se o Senhor não for conosco. E é esses dias que o Senhor está conosco, né? Que nos coloca de pé. Aí eu fui buscar lá em Deuteronômio, que o Espírito Santo estava falando comigo aqui em Deuteronômio, e a palavra em Deuteronômio veio forte, porque ela veio lá em Deuteronômio 20, né? Deuteronômio 20, que ela fala sobre as leis da guerra, né? Então, por que ela fala das leis da guerra? Porque é esse tempo que nós estamos vivendo, né? Essa guerra espiritual, que nada tá bom, que tudo tá difícil, que as coisas não se encaminham, que tem que esperar o tempo de Deus. Mas ela também fala sobre os principais que nós precisamos, né, para estar com o Senhor, né? Aqui em as leis de guerra: quando saíres a peleja contra teus inimigos, e vire cavalos e carros, e povo maior em números do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus, que te tirou da terra do Egito, está contigo. Glórias a Deus, aleluia. E será que quando vós achegaste a peleja, o sacerdote se adiantará e falará ao povo, e dir-lhe: ouve, ó Israel, hoje vós achegais a peleja contra os vossos inimigos, que se não amoleça o vosso coração, não demais, nem tremais, não temais e nem tremais, nem vós aterrorizeis diante deles, pois o Senhor vosso Deus é o que vai convosco a peleja contra os vossos inimigos, para salvar vós. Glórias a Deus, aleluia, né? Eu li aqui até o 4, né? Então os oficiais falarão ao povo dizendo: qual é o homem que edificou a casa nova e ainda não consagrou? Vá e torne-se a sua casa, para que porventura não morra na peleja, e alguma outra a consagre. A Bíblia tem falado muito conosco dessa vigia, dessa consagração, né? Desse momento que nós precisamos com Deus, né? Nessa comunhão, né? Deuteronômio 20 fala sobre as leis de guerra para os israelitas. O capítulo apresenta as instruções que devem ser seguidas quando o povo for para a batalha, incluindo quem pode lutar, né? Quem pode lutar, como se deve se preparar para a guerra e o que fazer com os cativos e despojo, né? Então nós estamos vivendo esse tempo que nós temos que estar preparados para essa guerra. Mas o Deuteronômio também, ele nos lembra, a mensagem do livro de Deuteronômio é dividida em 6 partes principais. Tem como objetivo lembrar os israelitas de 4 coisas que são: a fidelidade de Deus, a santidade de Deus, as bênçãos de Deus e as advertências de Deus. Então Deus, ele está advertindo o povo, né? Ele fala conosco em todo momento. Aqui eu estudei lá qual a principal mensagem de Deuteronômio, né? O livro de Deuteronômio, pede que o povo viva em estado permanente de êxito, pois a libertação não termina nunca, continua até hoje. Por isso, como diz o Papa Francisco, temos de ser uma igreja em saída,
né? A vida do povo deve ser um sinal, a vida do povo deve ser um sinal da presença de Deus. Glórias a Deus, aleluia, né? Então, nós temos que vigiar e procurar ver essas leis que estão falando aqui da obediência, né? De estarmos nos preparando para essa guerra. Qual a importância de Deuteronômio 20? Além disso, Deuteronômio 20 nos ensina, nos lembra da importância de perseverar. Irmãos, eu posso falar para vocês que eu, que estou em Jesus, né? Que estou em Jesus, não que eu sou melhor do que ninguém. Eu vou falar para você, muitos não querem perseverar. E perseverar a vida e a prosperidade, né? Hoje eu tô, né, com a vista por causa da rinite. Perseverar a vida e a propriedade dos inimigos rendidos, né? Perseverar, né? Demonstrando preocupação com a humanidade, né? E aí, o que fala o livro de Deuteronômio no capítulo, né? Ele apresenta uma visão detalhada das leis e orientações que os israelitas deveriam seguir ao entrar em uma batalha, né? Como nós vamos entrar numa batalha se nós não estamos preparados, revestidos da armadura de Deus, se nós não ouvimos a voz de Deus, se nós não consultamos a Deus, né? Muitas vezes, irmãos, eu choro olhando para uma pessoa. Por quê? Porque o Senhor fala comigo, só que eu não posso falar muitas vezes, eu não posso falar, entendeu? Eu só posso falar aquilo que Deus me manda falar. Mas muitas vezes eu me entristeço. Por quê? Porque as pessoas não vê Jesus, né? Não vê Jesus, não vê. Porque quando nós estamos vendo Jesus, ouvindo a voz de Jesus, nós conseguimos aquebrantar mais o nosso coração. Nós conseguimos ver o outro de uma forma diferente. E hoje está acontecendo isso, né? O significado de Deuteronômio 20 relata sobre as regras para a guerra. O povo de Deus deveria ter confiança nas guerras que estavam diante deles, sabendo que Deus estava ao lado deles. E acontece isso hoje sim, né? Nós precisamos clamar a Deus e as pessoas não clamam a Deus. Vive aquele momento de guerra, mas não clama a Deus, né? As leis de guerra, isso significava que eles pudessem ser tímidos ou ineficientes da maneira como pelejavam e lutavam. Todos tiveram que se dedicar totalmente à tarefa diante deles, né? No entanto, a lei isentou temporariamente algumas pessoas do serviço militar, como aquele que se comprometeram recentemente com algo que poderia ser arruinado se de repente fosse chamado para um campo de batalha. Em Deuteronômio 20, verso 1, 7, se as pessoas eram covardes ou com muito medo de lutar, deveriam ser mandadas para casa, né? Em Deuteronômio 20, verso 8, 9, Israel não deveria agir com a brutalidade. Tem muita gente agindo com brutalidade, que caracteriza outras nações, embora tivessem que destruir o povo de Canaã e a sua cidade, pois esse era o julgamento de Deus sobre os cananeus maus. Tinha os cananeus maus, né? Os soldados de Israel não deveriam destruir a cidade, não, cananeus, a menos que o povo recusasse os termos de paz em Israel, né? Porque o Senhor estava ali falando com aquele povo, né? Usando
os profetas, mas muitos não ouviam a voz de Deus. Eu quero dizer que essa palavra de hoje, desde quando eu comecei lá em Salmo, ela está falando de ouvir a voz de Deus em meio à guerra, à tempestade, à dificuldade, né? De olhar com os olhos do Senhor para uma pessoa. Muitas vezes nós estamos tão atribulados, estamos tão numa revolta com as coisas, com a dificuldade, que nós esquecemos de olhar com os olhos do Senhor, né? Moisés, ele falava para o povo, né? Eles deveriam atacar apenas quando tudo mais falhasse, mas mesmo assim eles deveriam atacar apenas os soldados, não as mulheres e crianças, né? Hoje em dia nós estamos passando uma guerra tão grande que as pessoas, a maioria tem autodefesa, né? É autodefesa, né? E aquele povo vivia tudo isso, porque, né? Essa mensagem diz que nós temos que ficar permanente, nós temos que perseverar, né? Nós temos que perseverar. Para perseverar não é fácil, irmãos. Eu que estou na presença de Deus, eu te digo que não é fácil. O inimigo vem todo dia tentar te parar, te derrubar com alguma coisa, te desanimar, te tirar fora, mas você tem que perseverar, né? E aquele povo não queria obedecer. Antes atacarem a cidade, façam uma proposta de paz, né? Antes de atacar, antes de falar alguma coisa para alguém, né? Antes de sair fora de si, faça uma proposta de paz. Se os moradores da cidade aceitarem a proposta e se entregarem a vocês, então eles serão seus escravos e farão trabalho forçado. Porém, se eles não se entregarem, mas começarem a lutar, então cerquem a cidade e Deus a entregará nas mãos de vocês. Então essa vitória é Deus que entrega na nossa mão. Quando nós estamos ali na peleja, porque quem peleja conosco é Deus, nós não pelejamos sozinhos, entendeu? Então, muitas vezes nós estamos com a força do nosso braço tentando lutar, tentando ensinar nossos filhos, eu mesmo. Às vezes eu estou fazendo tanta força para ensinar meu filho, eu estou sendo tão dura, mas aí eu tenho que chamar. Ontem o Espírito Santo me chamou a atenção, ele disse: não, a peleja é junto comigo, não é sozinha. Por que você está assim? Irmãos, eu tive que pedir perdão para Deus. Por quê? Porque é isso. Nós estamos nesse tempo de luta espiritual e tudo fica contornado, tudo fica eu não tenho a palavra exata aqui para falar, sabe? Mas nós não podemos deixar de perseverar. Nós temos que perseverar, né? Se nós não desistir dessa peleja, se nós continuarmos, Deus vai nos dar vitória sobre a nossa casa, sobre a nossa família, sobre nossos filhos, sobre o nosso trabalho. Deus vai ver o que é melhor para nós, porque nós não sabemos. Mas eu tive que ouvir a voz do Espírito Santo, irmãos. Irmãos, nós somos falhos, fracos e pecadores, nós não somos perfeitos. Perfeito é só Jesus. Mas desde que nós reconhecemos os nossos erros e sabemos buscar e ouvir a voz de Deus, né? E fazer disso conforme a confiança nossa totalmente em Deus, nós vamos seguir, né? Então, se Deus mandou, conforme Deus mandou, que acabem com todos esse povo, os heteus, os amorreus, os cananeus e os perizeus, os aveus e os jebuseus, né? Matem todos para que eles não ensinem vocês a imitar as cerimônias,
nojentas que praticam quando adoram os seus deuses. Isso seria um pecado grave contra o Senhor, nosso Deus. Deuteronômio 20, 10, 18. Isso é um pecado grave quando nós, as pessoas, nós, que eu quero dizer, porque eu não quero apontar dedo, adoramos outro tipo de deuses, damos razão a outro tipo de coisas que não é de Deus, como eu vejo na parede de vários lugares aí pregado, trago sua vida de casamento, não sei quanto tempo, trago não sei o que. Gente, quem tem o controle da nossa vida é só Deus. Não adianta você ficar acreditando em coisas que não vai acontecer. Você vai trazer o mal para a sua vida, Também deveriam ter cuidado ao escolher quais árvores derrubar para a construção do fogo de artifício, para evitar a destruição de pomares e florestas. Deuteronômio 20, 19 e 20. E hoje o que o homem faz? Destrói toda a floresta, queima, taca fogo em tudo. Você acha que Deus não está vendo? Está vendo, aqui fala que eles teriam que ter cuidado. Tudo que está sobre essa terra aqui é de Deus. As plantas, as árvores, os passarinhos, tudo é de Deus. Se nós maltratarmos os animais, se nós maltratarmos, Deus está vendo e vai cobrar de nós, Tem gente que coloca em primeiro lugar as coisas que não é, Qual é o significado de Deuteronômio, Segundo a lei, mais importante esclarecer, Esclarecer o que o Senhor quer, que Ele fala dessas leis, Ele explica aqui na Bíblia. Se nós olharmos, muitas vezes nós não queremos buscar a sabedoria para entender, Essa época houve tudo isso porque muitos não queriam ouvir a voz de Deus, e hoje continua, Como na época de Moisés, Moisés construiu a arca, Moisés fez tudo que o Senhor mandou, porque ele ouviu a voz de Deus. O povo ria de Moisés, blasfemava de Moisés, caçoava de Moisés. Eu, quando vejo isso, eu choro, que eu vejo o olhar das pessoas. E aí o que vai acontecer? Deus vai entrar com providência. Muitas vezes Deus não entra com bênção na vida da pessoa porque ela não ouve, Ela não ouve. Ela não ouve a voz de Deus. Ela quer fazer tudo do jeito dela. E aqui na Bíblia, em Salmos, fala: com a minha voz clamei ao Senhor, e Ele ouviu desde o seu santo monte. Glórias a Deus, aleluia, Eu deixo essa palavra nessa manhã abençoada de sexta-feira, 1º de novembro, Vamos orar mais, Vamos consagrar. Ontem eu estava ouvindo uma mensagem, que depois eu vou disponibilizar, não sei se já coloquei, e ele falava sobre isso. Às vezes você vai para um hotel, vai para um lugar, e ali se passaram vários tipos de pessoas, de vidas que você não conhece. Consagre o lugar, ore antes, ore naquela casa, ore naquele quarto, ore, para que o Senhor venha cuidar. Porque tudo que nós vamos fazer, se nós consagrarmos ao Senhor, o Senhor vai cuidar, Consagre sua vida, seu trabalho, sua casa ao Senhor. O Senhor vai proteger e vai falar com você no tempo certo e na hora certa. Amém? Glórias a Deus. Eu deixo essa palavra em nome de Jesus, que veio lá em Salmos de números 3 em diante. E eu acabei lendo 3, 4, 5. Lá em Deuteronômio, que fala sobre as leis da guerra. Lá no verso 5, eu li até o 5, Eu li o 20 até o 5, glórias a Deus. E muito importante a gente ler, porque aqui fala que ele diz que quando saíres a peleja contra teus inimigos e vires cavalos e carros e o povo maior em números do que tu, deles não terás temor, pois o Senhor teu Deus
que te tirou da terra do Egito, está contigo. Glórias a Deus, aleluia, é Ele que está contigo. Você só tem que ouvir a voz do Senhor e não passar na frente do Senhor e trazer a guerra e fazer a guerra. Você tem que ouvir e perseverar, persevere, né? E os Salmos também 3 fala dessa confiança que nós temos que ter ao ouvir a voz de Deus. De várias maneiras o Senhor fala conosco, né? Em sua palavra escrita, pela vida do seu Filho Jesus e pela revelação direta do seu Espírito e pela sua criação. Glórias a Deus, aleluia. Fiquem todos na paz de nosso Senhor Jesus Cristo. Tenham uma sexta-feira abençoada. Um beijo no coração de todos, um abraço bem apertado, né? E um final de semana cheio de quê? Que nós falamos hoje? De fé inabalável, de coragem, de esperança e de perseverança. Persevere. Amém? Glórias a Deus. Aleluia.